Olá! Mais um café com a rainha. Sim. Eu estou aqui com a minha amiga linda, maravilhosa. Vocês estão percebendo que ela está diferente Tem hoje? um ar diferente. Tem algo diferente hoje. Tem aparatos diferentes hoje conosco, sabe? E aí vocês vão ver aqui nessa linda tela aparecendo. Porque nós temos patrocinador. Ai, que emoção. Era pra botar aquele sorrisinho agora. Nós temos patrocinadores. Bom, o Café com a Rainha de hoje é para falar sobre algo que eu tenho certeza absoluta. Você também tem certeza absoluta, Tenho. né? Que todo mundo já pensou. Sim. Como fechar o ano sem culpa e sem sensação de fracasso? Fique conosco até o final que eu tenho certeza, de novo, não estou sendo redundante, estou falando a verdade, que você vai sair desse Café com a Rainha com subsídios para olhar para tudo que você fez no ano de 2025 sem se sentir dessa maneira. Verdade. Bom, Beca, eu fiquei pensando no tema quando a gente escolheu, e aí fiquei pensando assim, que a maioria das vezes nós queremos falar, né, que fazemos metas, traçamos muitos planos no começo do ano, e é claro, não sei vocês, mas eu tenho o meu caderno que eu escrevo tudo que eu quero viver, apresento ao nosso Senhor, mas também nós sabemos que os planos que nós fazemos não são os mesmos planos que os dele. Mas como é que a gente sai desse lugar de muitas vezes olhar para todas as metas que nós traçamos, todas as coisas que nós desejamos viver nesse ano, sem olhar e se sentir assim fracassada? E eu me fiz essa pergunta, quando nós escolhemos o tema, eu me fiz essa pergunta. E eu fiquei pensando que todo final de ano é a mesma coisa, né? Nós fazemos muitas promessas. Uma lista. Uma lista. Ano que vem vai ser diferente. Ano que vem, todas as coisas que eu não fiz nesse ano, eu vou fazer. E aí, eu me percebi me sentindo até um pouco desse jeito, sabe? Sim. Fracassada. Porque, como empreendedora, nós, claro, traçamos metas para os nossos empreendimentos. Como esposa, traçamos metas para o nosso relacionamento, para todas as áreas da nossa vida. E aí a gente vai olhar essas metas e pensa assim, eu podia ter feito melhor. Sim. Eu podia ter dado mais, eu podia ter insistido mais. Só que se a gente lembrar, inclusive da nossa conversa no terceiro episódio sobre espiritualidade, a gente lembra que, como eu disse, nós fazemos os planos, entregamos para o nosso Senhor. Mas aí a gente precisa receber dele o subsídio para que esses planos deem certo. E é claro, se eles estão de acordo com o quê? Com a vontade dele. Com a vontade. Tem uma diferença muito grande, né, entre as nossas metas e as metas de Jesus. Tem uma passagem, eu não lembro aonde, eu não gosto de falar muito quando eu não lembro, mas que os planos do Senhor são maiores e melhores do que o nosso. Então, quando as metas que traçamos são as metas do Senhor, então as coisas ela acabam se alinhando, né, para dar certo. Se alinha, não tem jeito. Mas o que acontece? Quando a gente vai fazer as nossas metas, a gente faz aquilo que está no nosso coração. Porém, o nosso coração, segundo a palavra, é enganoso. E aí a gente bota aquilo ali, não, vai ser isso, mas a gente não pergunta se Deus realmente quer aquilo deste ano que vai entrar, né? E é a grande diferença entre as nossas metas e as metas de Deus. E a pergunta também que nós precisamos fazer, porque nós colocamos milhares de coisas a serem feitas e nem sempre essas coisas têm ligação com o que nós desejamos viver. É verdade. A gente olha, vivemos muito nessa era da rede social, então nós estamos sempre olhando para a grama do vizinho, para o feed do vizinho, e a gente pensa assim, não, porque eu quero viver isso que ela está vivendo. Isso condiz com a sua essência, isso condiz com o seu propósito de vida, isso condiz com o que realmente você deseja se tornar ou ser, porque se não condiz, você vai colocar aquelas metas ali, por exemplo, ano que vem eu vou ser fitness. Eu não vou comer mais açúcar, eu vou à academia todos os dias. Tá bom, essa é uma excelente meta quando você pensa a longo prazo. Por que a longo prazo? Porque ir à academia não é para você pensar só num ano, é para a vida inteira. Fazer exercício físico, aí você coloca que eu vou todos os dias, de segunda a sábado eu estarei na academia. Você não vai conseguir, gata.
A gente vive num mundo que coisas acontecem o tempo inteiro. Bom, vou começar aqui sendo mais realista. Eu vou 3 vezes na academia. Se for possível, aumento para 4. Sim. Se for possível, aumento para 5. É ser realista nas metas que nós colocamos para não nos sentirmos frustradas. No final. Essa é uma estratégia extremamente boa. Para você não se sentir frustrada, coloque uma meta mensurável. Segundo a realidade, né? Porque senão fica aquela coisa de viver num país das maravilhas. Da Alice. Porque realmente tem coisas que não vai ter como, não gente. Tem como. E dentro de nós, lá no profundo, no oculto, onde ninguém vê, só Deus sabe, a gente sabe que não vai ser aquilo ali. Mas a gente tá botando, né, na listazinha pra ver se vai dar certo. Aí não dá certo, quer culpar alguém. Quer ver quem foi que errou. Se não for o outro, tadinho, geralmente é o marido que sobra. Ou o foi filho, você que comprou muito chocolate, por isso que eu não consegui cumprir minha meta. E aí, quando não consegue culpar o marido ou o outro, culpa a si mesmo. Que aí é o pior de todos. É o pior lugar pra se estar. Porque aí a culpa vai, né, consumir aquilo ali. Você vai viver com uma autoestima baixa, vai pensar, eu não presto pra nada, eu não sirvo pra nada, tudo que eu coloco a mão não dá certo. Não dá certo. Aí se coloca no lugar de vítima. Isso. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Eu anotei algo pra falar aqui que eu achei extremamente importante. Nós não temos a obrigação de entregar tudo todo ano. Nós só temos a obrigação de sermos honestas com nossa jornada. E eu anotei isso porque eu fiquei pensando na minha jornada como empreendedora, na jornada das mulheres que eu acompanho como mentora. Você não tem obrigação de fazer tudo o ano inteiro. É verdade. Você só precisa entender que se a sua jornada cabe, você ir à academia, eu peguei o exemplo da academia para trazer, ir à academia 5 vezes, tá ótimo, que maravilha, ó, que beleza. Sim. Mas se só cabe ir 3, na hora em que você estiver lá, esteja 100% presente. Porque o que eu vejo, e você também vê porque você também treina, nas academias as pessoas vão e ficam o tempo inteiro, ao invés de estar ali fazendo o melhor, o que é que tá fazendo? No celular, ocupando a máquina Isso e é um não desabafo. deixando Isso já é um desabafo. Pode continuar. Isso já é um desabafo. E assim, a gente precisa normalizar esse sentimento, essa sensação de fracasso que muitas vezes nós sentimos, é porque é um sinal de que tá faltando alguma coisa, tá faltando alinhamento, tá faltando alinhamento de expectativas. Nós geramos muitas expectativas quando chega o começo do ano. Só que o ano só muda se você mudou. As coisas só ficam diferentes se você realmente se colocou num lugar desconfortável para crescer. Porque se você não se colocou nesse lugar desconfortável, você vai repetir o padrão do ano que está passando. É verdade. Fica todo mundo muito eufórico. Ano novo, vida nova. A vida só pode ser nova se você realmente buscar coisas novas para essa vida. Porque às vezes é aquela coisa que eu falei no começo. Fica procurando em que colocar a culpa. Aí vai colocar a culpa no ano. Mas quem é que tá vivendo o ano? Parece que assim, o ano é uma pessoa. É uma pessoa, uma entidade. Isso. Eu sou outra e o ano tá me impedindo de viver aquilo ali. Poxa, Ana, que cara chato você. É isso. É muito não querer tomar responsabilidade das coisas. E a maioria das pessoas, eu falo mulheres porque é pra quem eu falo normalmente, né? E é com quem eu mais convivo. A maioria das mulheres se cobra demais e esquece a coisa mais importante. Você é humana. Toca aí. Dá um beliscão aí no seu braço para ver que vai doer. Toca, minha filha. Entendeu? Dá um beliscão aí. Doeu? Você deu um gritinho? Você é humana. Você não é uma máquina. Não tem como você querer abraçar o mundo e fazer milhares de coisas. E você falou de maneira muito inteligente, comparando sua vida com o que você está vendo nas redes sociais, ou seja lá o que você esteja assistindo, porque você não vai conseguir sendo humana. A maioria das pessoas que chega pra mim, quando chega pra falar sobre eu quero fazer mais, Gina, eu quero produzir mais, eu quero ter outras empresas. Tá bom, você tá dando conta da empresa que você tem agora? Você deu conta dela no ano inteiro? E quando eu falo empresa, eu não tô falando só da empresa física, eu tô falando da sua vida pessoal, da sua vida emocional, da sua vida espiritual. São diversas empresas que nós precisamos administrar.
Você deu conta de tudo isso? Como é que você, se você não deu conta, como é que você quer abrir outra? Você está se gerenciando bem? É uma das perguntas que eu faço. Você consegue se gerenciar bem? O que é isso? Suas emoções. As coisas que você carrega e que você sabe que muitas vezes respingam na sua vida. Sim. Você consegue gerenciar? Se você não consegue, como é que você vai colocar um monte de meta no seu ano, abrir uma nova empresa ou entrar em um novo projeto, se você não conseguiu dar conta do mínimo, que é cuidar de você? Eu acho que isso diz muito esse assunto sobre a questão de você estar satisfeito, né? Quando a gente não está satisfeito com algo, a gente sempre vai procurar mais e mais. Com certeza. E Jesus, ele nos chama para estar satisfeito nele. O salmista, quando diz, que muita gente interpreta esse versículo errado, que fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas, na verdade, essa tradução no original está dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu não tenho falta de nada porque eu tenho um pastor. Então, se até aqui me coube ter isto aqui, é porque eu tenho um pastor e ele viu que é isso aqui que eu preciso e necessito. Caramba. E a gente tem que aprender a estar satisfeito nisso. Tem vezes assim que eu tô muito angustiada com muitas coisas e tem uma música que eu não vou cantar, né, gente? Porque minha voz... Ai, a gente vai fazer aquela canta. Minha voz é péssima, mas assim, que ela fala, né? Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita em ti. Eu vou cantar. Cante! Porque eu amo essa música. Tá, você vê que a gente tem uma singularidade. Deus escolheu, certo? Porque quando eu estou aqui também, chega, eu tô me arrepiando, o Senhor Jesus. Quando eu estou aqui, é o que eu escuto, Rebeca? Meu Deus, essa música. Caramba, toca aqui, amiga. Eu te amo. Minha mão tá gelada. Ai, meu Deus, tá gelada a mão dela. Então, isso fala muito de estar satisfeito em Deus. E é difícil pra gente, como ser humano, estar satisfeito. Por quê? A gente não entende que Deus nos dá limites, nos dá... não, você vai até aqui, você é... Só tá preparado pra isso. Entendeu? Mas a gente quer tudo, de uma e vez só. Sendo que Ele é o nosso pastor e de nada a gente vai ter falta. A gente não é para ter falta de nada se a gente realmente tem Ele como nosso pastor, né? E quando a gente tem a consciência disso, a gente descansa. Totalmente. Então, a minha meta... Olha, eu não vou mentir. Ano passado, a minha meta, o que eu falei para o Senhor, para esse ano de 2025, Senhor, me ajuda a estar satisfeito no Senhor. Porque eu sou uma pessoa insatisfeita com muita coisa. Acho que mulher, assim, né? Mulher assim. Amiga, eu falei assim, Deus, me ajuda a estar satisfeita no Senhor. Porque eu sei que quando eu estiver satisfeita no Senhor, eu vou descansar, eu vou saber, poxa, se eu não tenho isto agora, é porque não me cabe ter agora. Entendeu? Todo dia eu aprendo uma coisa nova com você. Incrível isso. Deixei ela tímida agora. Eu fiquei com vergonha. E eu fiquei pensando na verdade espiritual que cabe nisso tudo. Deus não mede a mim nem a você pelo que nós produzimos. Ele não mede. Ele olha para a mulher, ele olha para nós e pensa assim, você tem tudo, porque eu já coloquei tudo dentro de você. Sim. Só que você não vai ter acesso para tudo que você deseja agora, porque se você tiver, o seu preparo emocional e espiritual não vão dar conta. Não vai suportar. Não vai suportar. Não tem como. E eu posso trazer a minha experiência aqui. Se você vai falar o que eu pensei. Skin the game. Deus, o tempo inteiro, né, eu pedindo. É porque eu quero um filho. Eu sabia que você ia falar isso. Filho. Hã? Eu sabia que você ia falar isso. É porque eu quero um filho, é porque eu quero um filho. Aí, num determinado momento, Deus me perguntou, por quê? Eu ouvi a voz do Espírito Santo de maneira áudica. Por que você quer um filho? Eu de madrugada orando, porque eu acordava de madrugada 3 horas da manhã para orar. Por que você quer um filho, Gina? Porque eu quero esfregar na cara das pessoas que eu posso ter um filho. Eu quero esfregar na cara das pessoas que eu vou ser uma excelente mãe, melhor do que muitas que eu vejo. Meu Deus. Não vai ter um filho, não filha. Vai. Porque a intenção do seu coração é totalmente errada. Eu quero ter um filho também, Deus, porque eu quero que o Senhor me perdoe os pecados que eu cometi antes. Que não posso citar nomes, mas vocês entendem.
eu quero ter um filho também, Deus, porque eu quero que o meu marido seja mais próximo de mim. Eu quero ter um filho também, Deus, porque eu preciso que as pessoas vejam que uma mulher de 40 anos ainda pode parir. São as intenções erradas. Sim. E sim, quando você coloca as suas metas, elas precisam estar bem intencionadas. Eu toquei nesse assunto justamente para falar isso. Elas precisam ter a intenção correta. Por que você quer abrir mais uma empresa? Por que você quer comprar um carro novo? Por que você quer trocar de casa? Quais são as intenções do seu coração? Para que você quer tudo isso? Tem a questão, né, que a Bíblia fala também sobre pedir e pedir mal e não receber, porque você está pedindo mal. Exatamente. Isso quer dizer, não é que a oração você está orando errado, está usando uma palavra errada. Não, não é isso. É porque está pedindo com a intenção errada no coração. Deus, eu tinha um pastor, tem um pastor que ele não morreu, só não tenho mais o contato dele, que ele fala assim, gente, Deus não é menino. E gente, Deus não é menino, não. Antes da gente pensar, ele já sabe. Ele já sabe o porquê talvez você não recebeu aquilo. Ele sabe o porquê ele não te deu aquilo. Talvez não é porque você está orando pouco, não é porque você está jejuando pouco. Algumas questões sim, mas não porque, tipo, Deus vai mudar porque você está fazendo. Não, é porque às vezes ele bota o nosso coração, o nosso desejo, né, para entender realmente o que é que a gente quer fazer com aquilo ali. Mas às vezes ele não nos deu porque a gente não está realmente preparado. Ele sabe lá na frente o que pode acontecer. Mas nosso jeitinho brasileiro de sempre, de querer tomar a frente de Deus. Querer resolver as coisas com a força do braço. Isso, querer tomar a frente de Deus, porque é isso que a gente faz. É verdade. É isso que a gente faz. Eu tenho um colega que uma vez ele falou assim, eu sou desse jeito e não vou mudar. Aí eu fui pra casa com isso na cabeça, pensando, né? Aí eu pensando assim, a única pessoa que não muda é Deus. Então, se a gente abre a boca e fala, eu sou desse jeito e não vou mudar, então a gente está querendo ser maior do que Deus. Verdade. Porque é Ele que é imutável, é Ele que não muda, é Ele que não retrocede, é Ele que não muda de opinião. Mas a gente, eu geralmente comento direto, que a gente escreve as coisas que a gente acredita e tudo a lápis. Porque a partir do momento que a gente não acreditar mais naquilo ou ver que a percepção é diferente, a gente apaga e escreve de novo. Porque nós estamos em constante mudança. Precisamos, na verdade, estar em constante mudança. Isso. Senão a gente morre. Sabe? A gente morre. E eu quero te convidar para tirar o peso da performance, tá? Porque nós vivemos numa cultura que fala assim, entrega mais, faz mais, produz mais. Só que esse mais está matando algo extremamente importante em nós mulheres. Gente, eu tava esquecendo de ser feminina. Eu tava olhando pro meu guarda-roupa, blazer, calça, blazer, calça, blazer, calça. Onde é que tá minha feminilidade? Não que não seja feminino isso. É feminino, mas eu estava olhando para algo. Vocês vão entender quando eu terminar a minha linha de raciocínio. Eu estava olhando para algo que era totalmente diferente do que eu gosto, para parecer ser uma coisa que eu não sou. Eu sou feminina. Eu gosto de leveza nas roupas, eu gosto de vestidos. Só que eu tava tentando me colocar na caixa da executiva CEO de sucesso, a poderosa chefona que chega na empresa de terninho, entendeu? De terninho, mandando a boss que manda em todo mundo. Eu tava me colocando nesse lugar, sendo que eu amo usar vestidos. Mas, de novo voltando para a comparação, olhando a grama das pessoas. Ah, ela usa terno, vou usar terno também. Ela sempre tá com calça com cortes, né, mais formais. Eu vou usar isso também porque eu quero viver esse sucesso. Sim. Mas qual é o sucesso que você escolhe para sua vida? É saber qual é o sucesso que realmente encaixa na sua essência. Sucesso para mim, eu vou descrever para vocês que esse ano eu fui a mais feliz das mulheres, porque eu resgatei algo em mim que estava perdido. Eu entendi que eu preciso, aí agora vai ter pedra, ser submissa ao meu marido. Que eu tenho um sacerdote na minha casa, que eu preciso ouvi-lo. Ouvir o conselho. Exatamente. Não é fácil, gente. Não, a gente não tá é falando fácil, aqui que é não fácil. fácil. Inclusive, nossos maridos estão aqui nessa Aqui, sala, entendeu? ouvindo isso. Exatamente. Só que nós não crescemos
do jeito correto se estamos indo fora da essência. E não estou dizendo a você que é para você fazer a mesma coisa. Eu estou falando da minha essência. A minha essência é de uma mulher que ama cozinhar para o marido, que ama deixar as roupas arrumadas, que ama deixar a casa arrumada. Além disso, eu sou uma empresária. Mas eu estava sendo somente empresária. Eu estava me colocando num lugar que Deus estava o tempo inteiro falando para mim, filha, sai, filha, sai, filha, sai. Essa cadeira não lhe pertence. Meu marido chegava em casa, eu queria dizer para ele, você tem que fazer isso. Não é assim que funciona. E existem maneiras de se falar as coisas. Não vamos entrar muito nisso, porque vamos falar sobre relacionamento. Mas um dia a gente vai falar sobre relacionamento. Um dia vamos falar só sobre relacionamento. Mas o que estava dificultando eu cumprir as minhas próprias metas? Essa parte também de achar que eu precisava vestir esse papel de boss. Sim. De produzir mais, de fazer mais. Dessa porque eu vou fazer isso. E desce sentado na cadeira olhando pra mim. Meu Deus. Derek, pelo amor de Deus. Me ajuda, Deus. Derek, pelo amor de Deus. Vai ter quanto tempo pra fazer tudo isso que essa mulher quer fazer? Coitado do Décio, não almoçava tranquilo, porque eu despejava em cima dele. Toda vez que eu tenho que fazer isso. Uma metralhadora. Décio, Deus foi com você. Deus te ouviu. E aí essa cultura do fazer mais, produzir mais, nos coloca num lugar que nós estamos entrando. A maioria das mulheres que eu atendi no meu estágio estavam com burnout, borderline, com o sentimento de insuficiência, o sentimento de incapacidade, porque elas estavam acreditando, aliás, elas estão acreditando, a maioria das mulheres que precisam fazer mais. E Deus não está precisando disso. Deus vai te dar até onde você suporta. E talvez muita gente que esteja assistindo e ouvindo isso se pergunte assim, mas como é que eu vou, saber o que é que Deus quer? Ouvi-lo. Como é que eu ouço Deus estando em comunhão? Eu não tô falando, gente, de você fazer um ritual. Não. Eu tô falando de você ter uma comunhão com Deus. E você ouvir aquilo que ele tá falando. É uma conversa, como a gente tá conversando agora. E ele vai direcionar. E aquilo que ele não direcionar, que é aquele silêncio de Deus que nos deixa agoniada, é porque não é pra fazer nada. Desesperadas. Porque o Senhor não fala. Tem coisas que Deus não fala, a gente fica, meu Deus, é pra ficar quietinho, é pra ficar na caixinha mesmo, esperando que na hora certa ele vai falar. Tem uma passagem em Salmos 90, 12, que é uma oração do salmista que fala, Senhor, me ajude a contar os meus dias, para que eu alcance a sabedoria, para que eu entenda aquilo que o Senhor quer de mim, Traduzindo aqui para minha linguagem, mas depois vocês vão ler lá, é Salmos 90, 12. Então ele pede ao Senhor uma ajuda para que o Senhor ajude ele a como viver o dia dele, Como dedicar o dia dele para que não venha viver em vão, para que não venha fazer coisas que não tá no propósito. Então, Gina e Rebeca, como eu vou ouvindo, lendo a palavra, tendo comunhão, pedindo a ele, Senhor, me ajude a contar os meus dias, me ajude a viver os meus dias, para que eu não venha viver em vão, para que eu alcance a sabedoria, para que eu entenda aquilo que o Senhor quer diante de mim. Então, o segredo, que junta com o nosso podcast, o outro podcast, que junta e cai sempre nele. Que é ele que vai nos instruir. É ele, sempre é ele. Naquilo que a gente precisa. Ele vai usar Gina, mentora de mulheres, como instrumentos, para te guiar, para te direcionar, mas ele vai ser o centro daquilo que Gina, como mentora, vai ensinar, de uma certa forma. Então, todas as coisas vai ter que recair sobre ele. Sempre. E talvez a gente precise ressignificar esse ano, porque talvez você não tenha batido a meta, talvez você não tenha alcançado todas as coisas que você colocou no seu caderno, não tenha vendido o que você queria, não tenha viajado, não tenha crescido como você imaginou, mas você já parou para olhar o quanto você aprendeu, o quanto você aguentou, o quanto foram difíceis esses dias, esses meses, e ainda assim você estava lá. Ainda assim você estava tendo paciência para continuar. Então, comemore. É muito difícil pra gente comemorar. Verdade. E a maioria das vezes, o que as pessoas querem? As pessoas querem as grandes conquistas.
mas são as pequenas que nos levam às grandes. São as pequenas conquistas que nos fazem apreciar a grande conquista ainda mais, porque nós vamos lembrando onde foi que nós estávamos. É verdade. De onde foi que nós saímos. Eu estava lembrando um dia desse. Eu cheguei em Salinas em 2013, depois de ter sido deportada da Espanha, da Europa, com uma mão na frente e outra atrás. Queremos ouvir essa história. Eu tinha R$ 673,50. Meu Deus. Hoje, eu posso dizer que eu ainda não cheguei onde eu desejo e onde eu sei que Deus vai me levar. Sim. Mas, cara, da onde eu estava foi chão. Já cresceu muito. Nossa! Eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Principalmente orgulho das pessoas que eu fui tendo a oportunidade de conhecer nessa trajetória. Quantas pessoas você conheceu esse ano que influenciaram no seu crescimento? Você já parou para pensar com quantas pessoas você interagiu que você também influenciou no crescimento Sim. delas? Rebeca falou de mim como mentora. Rebeca é inspiração para muitas mulheres. Para muita gente que olha ela gravando os stories e tem vergonha de gravar. E ela bota lá, o vergonha não paga boleto, e a pessoa lembra, cara, eu também preciso aparecer, porque Rebeca fala da vergonha não paga boleto, e isso é assim, a gente lembrar que são essas pequenas vitórias. A pessoa chegar na sua loja e dizer, pô, Beca, eu vim aqui porque eu queria que você me ajudasse nisso. É assim, gratificante e te faz gerar aquele sentimento de dia após dia, de gratidão mesmo no coração, né, por tudo. Então, eu tenho um costume de celebrar as pequenas coisas mesmo. Uhum. Pra mim, 1% já é muita coisa de mim. Mesmo que deu errado muita coisa, mas pensei, poxa, mas pelo menos eu consegui isso aqui. Exatamente, sabe? Pelo menos eu tentei fazer. Pelo menos eu tentei, pelo menos eu dei a cara a bater, pelo menos eu tô aparecendo nos meus stories, pelo menos alguma coisa eu tento tirar um lado bom daquilo ali, ainda que não tenha saído perfeito, ainda que não esteja 100% naquilo que eu deseje, mas eu entreguei algo e graças a Deus por isso, que eu consegui dar o primeiro passo. Eu sou muito do primeiro passo. O resto, o resto vai ver como é que vai se virando. A gente vai ver. Eu dou o primeiro passo. Sabe tem um meme, velho. Eu vou falar desse meme aqui, gente, que eu olhei pra Giovanni e eu lembrei. Eu ligando para meu marido para falar de algo que eu já decidi. Só porque se der uma coisa de errado, Exatamente. Ele está sabendo. É assim, marido. Então eu dou o primeiro passo e depois Giovanni resolve. Giovanni, me dá cobertura. Giovanni resolve depois. Giovanni me dá cobertura. Você não fracassou, tá? Nós não fracassamos. Não cansamos, porque vamos continuar no ano que vem. Não podemos parar, porque se a gente para, a gente não alcança nada, na verdade. Né? Se nós paramos, se nós desistimos. E você também não ficou para trás. Esse ano foi um ano muito bem vivido. Esse ano foi um ano em que pode não ter dado tudo certo, como a Rebeca acabou de falar, mas deu muita coisa certa, e a errada é para que você aprenda. Porque é muito mais fácil. E eu digo isso porque eu aprendo muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. O erro faz você sentir na pele a dor de dizer assim, não quero mais entrar nesse mesmo lugar. O acerto você comemora e depois você esquece. Então você não aprende com o acerto. Você aprende com o erro. E melhor ainda é aprender com os erros dos outros. Que a gente economiza tempo e dinheiro. Entendeu? A gente economiza tempo e dinheiro. E... antes de entrar no próximo ano, faz um favor para você mesma, tá? Faz uma lista das coisas que você conseguiu fazer e comemora cada uma delas. É uma coisa diferente, né? Uhum. Geralmente, você talvez vai fazer uma lista de coisas que quer conquistar, né? Ou que não deu certo. Mas Gina fez esse convite, eu também vou fazer a minha lista. Faz uma lista das coisas que deu certo. Porque com certeza alguma coisa deu certo. Muitas dão certo. Alguma coisa deu certo. Talvez seja você tá mais próxima de Deus.
Você se reconciliar com você mesma, sabe? Abrir uma porta dentro de você e começar a se enxergar de um jeito diferente. Pedir perdão a alguém. Ser perdoada. Conseguiu beber 2 litros. 2 litros de água por dia. Por dia. São pequenas coisas que se tornam uma vitória. Eu acho que esse exercício de realmente anotar as coisas que deram certo é algo cirúrgico. Cirúrgico dentro de nós mesmos, para reconhecer que o ano valeu a pena. Que não foi tudo por água abaixo. Com certeza. É algo... Que não é porque você não ficou rica nesse ano que, entendeu? Nada deu certo, tá? E para fechar, eu quero te dizer que a consciência, ela é o nosso lugar de start. Mas se você deixa a culpa permanecer na sua consciência, você não consegue, de jeito nenhum, se libertar. E quando você se liberta da cobrança, o próximo ano ele já entra mais leve. É verdade. Solta o chicote aí. Solta o chicote. Pare de se dar chicote. Por favor, pare de se dar chicote. Eu tô sentindo assim uma leveza. Eu acho que muita gente que vai assistir esse podcast vai se sentir leve. Eu sinto isso assim no meu espírito, realmente, de peso. Um peso assim, eu sinto isso, um peso saindo das costas de pessoas, sabe? Culpas, tudo. Eu sinto que Deus vai fazer isso. Eu não sei. Se for você, não quiser botar nos comentários, manda pra gente no... Só manda no nosso direct, a gente vai receber com muito carinho. Até porque a Bíblia diz que o fardo do Senhor, ele é suave. Ele não é pesado. Então, se a gente está carregando algo que está pesado, não é de Deus. Não é mesmo. E a gente não foi chamada para carregar nada que não seja do Senhor, né? Que somos filhas dele. Então, se tá pesado, não tá carregando aquilo que é de Deus. De jeito nenhum. E eu preciso dizer para você que você não tá atrasada. Você só está sendo preparada. E tô falando para vocês e tô ouvindo também, porque hoje, quando eu tava aqui, estudando tudo que eu ia dizer, eu fiquei, você não está atrasada, você só está sendo preparada. Porque essa pressa que nós temos, e é uma pressa que é evidente na nossa geração, faz com que a gente não aprecie o nosso processo. Aprecie e saiba que é a preparação para tudo que Ele deseja que você viva. Porque o Senhor tem planos para nós. Nós é que muitas vezes desviamos com os nossos planos que não tem nada a ver com os dele. Nós desviamos. E esse episódio foi para trazer, você vê que a gente tá conectada, cara. Foi para trazer, olha o que eu coloquei aqui, foi para trazer paz pro seu coração. Para compartilhar com outras mulheres o que você tem ouvido aqui, para falar para outras pessoas o que você ouviu e que ficou aí, né, soando nos seus ouvidos. Sim. É para que vocês peguem o que nós estamos trazendo e levem para outras pessoas, porque não adianta você pegar o conhecimento e enterrar ele dentro de você. Não adianta você pegar o que você ouviu e ficar só para você. Quando a gente compartilha, a gente cresce mais rápido. Quando a gente fala sobre as coisas que nós aprendemos ainda mais, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. É verdade. Eu acho que esse podcast, assim, eu não sei, eu tô sentindo algo diferente desse episódio, né? Eu creio que é o próprio Deus mesmo fazendo. E, ao mesmo tempo, as pessoas pensam que a gente tá aqui conversando é só pra elas, né? Mas é pra gente também. E eu creio que é Deus nos chamando a atenção pra gente voltar os olhos pra Ele. E saber aquilo que Ele realmente quer da gente. Porque quando os nossos olhos estão no Senhor, não tem como a gente ficar frustrado, não, gente. Não tem como, porque a vontade dele é o que vai prevalecer. A presença vale mais. Meu Deus, muito. Olha, não tem, acho que nada mais satisfatório do que você chegar e falar assim, eu ouvi a voz de Deus, eu fiz o que ele exatamente me falou. E assim aconteceu. Para que todos saibam e vejam que foi a mão do Senhor que fez. Glória a Deus. Amém. Eita, meu Deus. Eu quero que vocês lembrem, tá? Que tudo que a gente tem feito aqui não é com o interesse de ficar famosa, não é com o interesse de, meu Deus, nós temos um podcast. É para que outras pessoas nos ouçam e tirem alguma coisa de bom. Rebeca acabou de falar algo extremamente importante, que nós falamos para vocês, mas nós ouvimos também.
Eu ouço cada episódio. E na maioria das vezes eu até me pergunto, rapaz, eu falei isso? Foi, rapaz. Olha o que a Rebeca falou, vou usar hoje. É ensinando, é falando que a gente consegue tirar coisas que antes estava até difícil de ver e a gente consegue enxergar com mais facilidade. Esse episódio de hoje foi para que você pudesse olhar para o seu ano. Eu vou repetir o que você tem que fazer, tá? Porque agora a mentora incorporou aqui. Faça uma lista de tudo que deu certo e comemore cada coisa. Eu consegui comprar um celular que eu queria muito. Eu consegui ler 30 livros, entendeu? Eu consegui ler 2 livros que eu não li há muito tempo. Sim. Faça uma lista das coisas. Muito obrigada pela presença. Não esqueça de fazer o que, Rebeca, antes de sair do vídeo. Gente, curte, compartilha e comenta. Vocês não têm noção da luta que é pra estar aqui gravando esse podcast, não. Então, compartilha, manda para seu amigo, para alguém que você sente que está precisando ouvir esta mensagem. E também quero enaltecer esses microfones. Gente, olha que coisa fofa. Olha esse pomponzinho aqui. Da Planet Informática, a gente não tá aparecendo aqui agora, mas vocês devem ter visto da Planet Informática, que é o nosso patrocinador oficial. Tem uma luz aqui assim também que tá deixando a gente mais bonita. É mais linda. É da Planet também, viu? Exatamente. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo Café com a Rainha. Beijos.